Boa tarde, senhoras e senhores. 3 neurônios, 324, né, Pedrinho? Isso, tá certo. Eu e meu amigo Pedro Chaves, 3 neurônios, tem aquele invisível que você sabe que está aí. Sempre tá aí, exatamente. É o nosso anjo da guarda, né, Pedrinho? Mas que faz hora extra, para aguentar a gente. Faz hora extra. Bom, no programa anterior, que vocês viram, foi anoitecendo, a gente ficou no escuro. Exatamente. Então, nesse aqui nós estamos bem iluminados. Opa! Tá? A gente está fazendo de noite esse, num outro dia. Hoje é quinta-feira, que dia é hoje? 28, nem sei que dia que é. É dia 30, quinta-feira é dia 30. Dia 30, é hoje, quinta-feira. Tá certo. Bom, meninos e meninas, é o seguinte, devido ao sucesso alcançado, a gente teve uma série de problemas técnicos no programa anterior. Esqueci de falar uma coisa importantíssima. Eu falei que país é esse, volto a falar que país é esse. Que país é esse onde um jornalista de anos de profissão, anos e anos de profissão, um cara respeitadíssimo no meio, que era a estrela de um programa chamado Liberdade de Opinião, é mandado para a rua porque deu a opinião dele. Então é o seguinte, amigo, eu fico sem palavras. Exatamente. Então vou falar em italiano. Il libero pensiero c'è soltanto il pensiero. Você não pode falar, você pode pensar por enquanto. Por enquanto. Mas você pode pensar, mas não pode exprimir o pensamento. Nem exprimir o dentifrício de pobre, que é igualzinho o nosso mito. Está mais exprimido do que dentifrício de pobre. Procure no dicionário exprimir e espremer. Exatamente. Bom, é o seguinte, então enquanto estão caçando as opiniões, fazendo o que bem entendem, as coisas seguem do jeito que estavam, nada muda, os milhões que foram para a rua estão todos sentados em casa esperando que... Chupando o dedo, como se dizia antigamente. Chupando o dedo. Pelo menos tem uma coisa para chupar, né? Então, por enquanto já vale, né? Javali, não é javali. Não, é javali. Que essa é a ordem. Aliás, os javali estão na ordem do dia porque estão querendo caçar. Tem uns papos estranhos, por exemplo, pessoal, os colecionadores de armas, o CAC, estão querendo tirar as armas dos caras porque diz que eles compram armas como colecionador para vender mais barato para o bandido. Eu não consigo arma entender. Registrada e vender para o bandido. Quer dizer, tem uma incongruência absoluta. E a história dos javali, eles diz que é arma pesada. A arma pesada é bazuca. Exatamente. Sabe? Os caras não sabem nem a classificação oficial. Ninguém caça javali com bazuca. Exatamente. E se não caçar os javali, vocês vão ficar sem milho, sem outros vegetais, porque o javali está acabando. Eles vêm da Argentina. Aliás, o que vem da Argentina sempre é bom, né? É frente fria, javali. Exatamente. Só coisa boa vem da Argentina. Exatamente. Bom, até esse Papa Capim que nós temos veio da Argentina. Vem da Argentina. Agora eu vou dizer em Brasília. Mas pera. Eu preciso fazer um adendo. Tá certo. Eu não estou falando dos argentinos em si. Está cheio de argentinos, não tem culpa nenhuma de tudo isso que acontece. São pessoas ótimas. Tem pessoas ótimas até no Talibã. No Talibã não, lá no Afeganistão. No Talibã não tem ninguém que presta, lá é tudo merda. Mas no Afeganistão tem gente que presta. Na China tem gente que presta. Nesses países todos aí que fazem a merda toda que fazem, tem gente que presta, que não tem culpa da merda. Como aqui no Brasil tem 80, 70, 30 milhões que foram para a rua que prestam, né? Mesmo assim, tá indo pra merda. Então, e lá em Brasília tem os imprestáveis. Tem os imprestáveis. E lá está fazendo sucesso a ordem do javali. Algum político que caiu em desgraça e ainda não foi repescado pelos urubus, fala assim, eu já vali muito, hoje eu não valho mais nada. Exatamente. Javali. Javali. Exatamente. Não, sem mudar de assunto, né? Dentro da vaca fria. Continuando na vaca fria. Então veio aquele bando de gente que, vocês sabem o tamanho da esplanada dos ministérios? Quem não foi lá não tem ideia. Aquilo é grande, gente. Estava lotado de gente. Então, a gente pensa assim, aquela gente toda não consegue... Bom,
conseguir que os que estão fazendo as cagadas que estão fazendo caiam em si, não vai conseguir. Isso aí nós já sabemos, né? Já sabemos, deu para saber. Dentro da arrogância, empáfia, basófia. Não, deu para saber. Quer dizer, não tem ninguém no Brasil que tem o direito de achar que dá para conversar com esses caras ou dá para convencer de alguma coisa. Qualquer deles. Aqueles que estão na CPI, aquele bando de canalha que está lá. Nunca vi um país onde bandido julga inocente. Quer dizer, é uma coisa assim que não dá para entender. Então, como nós sabemos que esses milhões que estavam lá na esplanada do Ministério, estavam aqui, estavam no resto do Brasil, foram para a rua de uma maneira ordenada, pacífica, etc. Tal, não adiantou nada, eu deixo para vocês pensarem o que tem que ser feito. Talvez contratar algum Adélio do bem para fazer o já falamos sujo. Isso no outro programa, estamos repetindo. Contratar não digo, eu espero que surja, né? Porque nós não somos do tipo que contrata a gente para fazer merda. Exatamente. Nem eu, nem Pedrinho, nem ninguém que estava na rua. Nenhum. Nós queremos fazer dentro da Constituição. Mesmo sendo uma merda de Constituição. Sim, porque ela foi feita, para quem não sabe, a Constituição de 88 foi feita para os bandidos que estão aí, para proteger os bandidos que estão aí. Então, com essa Constituição, ele não vai a lugar nenhum. Mas, mesmo assim, o capitão está agindo dentro da Constituição. Tá? E dentro da Constituição, a gente não vê muita possibilidade, porque é condição sine qua non você sentar numa mesa que a pessoa do outro lado tem um mínimo de inteligência para ouvir o que você está falando e que tenha diálogo, exista diálogo. E um mínimo de educação, que esses personagens não têm nem educação. O que você espera de gente que levanta a saia e caga na rua? Exato. Coloca o crucifixo no pavilhão retrofuricular. Exatamente. Quer dizer, é com esse tipo de gente. Se não é o mesmo tipo de gente, nós podemos garantir que a mentalidade é igual. Então, o cara pode estar bem vestido, comer lagosta, tomar vinho importado. Premiado. Não é só importado, é premiado. Mas ele tem o mesmo tipo de mentalidade de quem enfia o crucifixo no traseiro. Então, estamos num país que, sabe, já começam a faltar palavras, faltar adjetivos. Nós vamos pegar o Aurélio e para os mais cultos, o Antenor Nascentes, para descobrir a etimologia das palavras aplicáveis aqui. Uma que eu acho uma delícia, aqui no começo do século XX, falava-se bilontra. E não pilantra, como hoje em dia. Falava-se poltrão, que não era o marido da poltrona. Era o poltrão idiota. Era um tipo de um melancia acovardado o poltrão. E acomodado. Pronto. Exatamente. Olha, eu vou dizer para vocês, essa parte é minha. Eu escrevo um artigo toda semana. Está ficando difícil de escrever esse artigo. Eu confesso para vocês. Sabe por quê? Porque o assunto é sempre o mesmo e já não tem mais o que falar. Porque com tudo que eu já falei, que daria um compêndio, faz 4 ou 5 anos que eu escrevo toda semana um artigo de mais ou menos 4 páginas, tá? 4 páginas de A4. Toda semana dá para fazer um compêndio. O assunto é sempre o mesmo. Já faltam adjetivos para adjetivar essa gente que está aí. Então surgiu a língua do cão. É o compêndio, a constituição, o cão-nalha. Não dá mais para falar, porque sabe, em qualquer lugar um pouco mais coerente, eu não vou nem falar decente, hein? Coerente. Qualquer lugar um pouco mais coerente, algo já teria acontecido. Não, eu não estou falando do que eu escrevo, que são poucas pessoas que leem, que talvez nem saibam que eu escrevo. Mas não sou só... Talvez não entendam. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, do mesmo jeito que eu escrevo, tem o Alexandre Garcia, não estou me comparando, por favor, mas tem o Alexandre Garcia, escreve para 200 jornais, se não for mais. O Lacombe... Aquele moço promissor que também foi defenestrado, o Caio Coppola. Caio Coppola, que ninguém sabe onde é que está. Exatamente. Sumiu. A menina lá do Te Atualizei. Te Atualizei está voltando. A Bárbara. Está voltando porque uma outra
pessoa brilhante, cedeu o canal dela nos Estados Unidos para ela poder... Ela, na verdade, ela nem usou, ela tá usando o canal dela. Mas ela foi chamada na Federal para dizer o que ela falava lá, foi chamada, eu vi essa semana. Bom, mas isso até é idiota daquela deputada federal, que eu não vou dizer o nome, que se submeteu aí... Ah, sim, pois é. Então, enquanto o pessoal não se fizer respeitar dentro das linhas da Constituição, isso não vai melhorar, tá certo? Bom, continuando, né? Tem o Guilherme Fiuza, para não deixar ninguém de fora. A Ana Paula, que era a nossa jogadora, Henkel, que é uma menina brilhante. Chamo menina porque ela é bem mais nova que eu. Opa. Menina brilhante, uma jogadora excepcional de vôlei e que tem uns neurônios que funcionam na cabeça. Tem mais, é aquela Cristina também do Pingo nos Is. Então, tem muita gente falando, e com toda essa gente falando, parece que não tem ninguém ouvindo. Eles só ouvem a parte ruim, eles só ouvem meu Deus. Não é nem ouvidos moucos. Não. É ouvidos com cera até no umbigo. Até no umbigo, Exatamente. Então, é o seguinte, a gente sabe, eu que trabalhei como publicitária quase minha vida inteira, eu sei que a TV aberta tem uma força excepcional. Mesmo sendo o lixo que tem uma força excepcional. Mas hoje, não contavam, como dizia o Chapolin Colorado, não contavam com a nossa astúcia. A nossa astúcia é o seguinte, você tem internet, informe-se. Você não precisa seguir a manada, sabe? Você pode se informar. Eu lembro da minha juventude, tinha um troço pichado no muro que eu achei ótimo, na época do governo militar, que tinha uma censura nos jornais. Você deve lembrar, no tempo que o Estado de São Paulo publicava receita de bolo. A gente sabia já que aquilo era um artigo censurado. Versos do Camões. Versos do Camões também. Exatamente. Então, tá certo. a gente sabia que era censura. Então, eu vi num muro pichado assim, não compre jornal, minta você mesmo. Então, naquela época, a coisa já era. E hoje é mais. Quem está por trás disso, vocês querem os nomes? Eu dou. Jorge Soros, a Melinda e o Bill Gates. Que gente boa. Estavam falando abertamente em diminuir a população mundial. Sim, então, muito bonzinhos, entre aspas, fizeram uma vacina que vai matar, esterilizar os jovens, certo? Voltamos ao assunto da vacina. Exatamente. Já que você voltou, tem que voltar. Tem que voltar. Não pode ter passaporte sanitário. Isso é ridículo. Isso é uma maneira de forçar você, é uma maneira de tirar suas liberdades. Eles não têm, ninguém tem direito a isso. Ninguém. E eu vou dar exemplos. O que está acontecendo, o pessoal que se vacinou, está na terceira vacina, quarta, quinta, sexta, quanto mais vacina tomar, pior fica. Vai morrer mais cedo. Então é o seguinte, Austrália, Nova Zelândia, isso aqui tudo é o sonho daquele baixinho com aquele bigodinho, chamava Adolf Hitler. Era o sonho dele. Isso aqui, sabe, é o domínio total do gado. E vocês... E é por isso que eles não chamam de gado. Eles não chamam de gado. Exatamente, abertamente. Vocês abertamente chamam. Você que é gado. Mas as vacas são as mães deles. Nós somos... Vaca é bom demais. Mas a mãe desses caras mora na zona. E olhe lá. É só no Brasil que cafetão tem ciúmes, puta goza, né? E traficante se vicia, só isso. Traficante cheira, né? Exatamente. Não, e jogador contumaz também aposta. Aliás, dono de jogo do bicho também aposta. Também aposta. Então, porque lá é melhor que a Constituição. Lá vale o que está escrito. Exatamente. E a Constituição não vale mais. Não vale. Não vale. Olha, sabe, não dá nem para falar. Não dá. Realmente não dá para falar. Sabe, não dá mais, porque os caras fazem o que bem entendem com a Constituição. Tem uma expressão argentina que se caga no trote. Se caga no trote. É cagando e andando. Exato. Em português. Se caga no trote. E é o seguinte, o que está escrito lá, Pedrinho, deveria ser... Não se presta interpretação. A Constituição não foi feita para ser interpretada. Mas essa foi feita pelos bandidos para proteger os bandidos. E teve um bandido mor, que ainda tem pretensões,
que vestiu todas as casacas da República, sim. que confessou, depois do prazo de prescrição, que ele alterou o texto da Constituição sem passar para a votação do plenário. Ou seja, aquela lei é dele. É dele, exatamente. É dele. E o nome dele é de um passarinho muito conhecido, é Quase Chupim. É Quase Chupim. Exatamente. E é o cara que está sendo preparado, a gente não vai falar ainda, para tal da terceira via. Eu, no meu artigo, escrevi que a terceira via é intransitável. Exatamente. Ela é intransitável. Só serve para introdução de supositórios de menta. Exatamente. Tá certo. Para refrescar aqui. Dá aquele frescor primaveril. Exatamente. Que vem de baixo. Vem do Polo Sul. Vem do Polo Sul. Não é pinguim, mas vem do Polo Sul. Exatamente. Bom, gente, é o seguinte. A gente não vai falar o nome do cara, mas a gente sabe, esse cara está sendo armado há muito tempo. Nós sabemos, sabe? Quando ele aparecer, assim, como salvador da pátria, terceira via, abra o olho. Vocês já entraram numa. Vocês, estou falando no geral, porque eu também entrei. O Pedrinho não, porque eu acho que você já não votava. Mas quando apareceu o Caçador de Marajás, o babaca aqui, eu votei. Você votou? Eu votei também, porque era... Aqui eu sempre, na minha vida toda que votei, porque eu sempre cumpri as minhas obrigações, eu sempre votei no menos pior, tá bom? A gente continua nisso, né? Continua nisso. Então, o que vai dizer? Se ganhasse o poste mijado lá, aí nós estaríamos comendo cachorro. E eu digo para os meus amigos, eu estaria em pior situação, porque nem cachorro tem. Eu não comeria, porque eu vou te contar um negócio, comer o melhor amigo não é difícil. O melhor amigo, segundo o Vinícius, era o uísque. Era o cachorro engarrafado. Cachorro líquido. Então você não come, mas bebe o melhor amigo, tá certo? Mas eu, cachorro, tô fora. Mas é o seguinte, Pedrinho, a gente votou nesse, eu votei também no FHC. Eu também. Eu deixei por escrito, quando escrevi um artigo há uns anos atrás, ainda para aquele jornal maravilhoso que desapareceu, que era a Gazeta Mercantil, tá certo? Eu comparei a crise mexicana de então com a eleição do FHC, porque ele tinha todo o perfil de um menino, entre aspas, bonzinho. Depois que nós vimos que ele é o feitor da nova ordem mundial aqui dentro do Brasil. Ele é o menino do recado do Jorge Soros. É isso aí, tá? E o Jorge Soros é menino de recado dos Rothschild. Exatamente. Da família Rothschild. Exatamente. Aliás, tem uma novidade para vocês aí, aguardem. O Mel Gibson, o cara odiado em Hollywood, porque Hollywood é uma merda, vamos falar a verdade, com perdão da grosseria, tá? O Mel Gibson é odiado em Hollywood, tá? Ele agora está fazendo um filme que vai ser uma bomba, chama-se Rothschilds. E ele vai expor tudo isso que nós estamos falando aqui num telão de cinema, não é nem cinemascope, mas é 70 milímetros, né? Então, vocês vão ver o que está por trás de tudo isso. Porque, sabe, vocês ficam pensando que o problema é aqui, é logo ali em Brasília? Não, não. É aqui na rua Rio de Janeiro? Também não. É em Paris? Não, não é. O problema é mais embaixo. E eu vou fechar o programa com isso antes que corte, tá bom? Muito obrigado. Um beijo para todos vocês, abraço, beijo, clique, compartilhe, estejam com a gente. Olha que lugar bonito que a gente tá. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.